Bom, então, gente, o que eu quero falar com vocês hoje é sobre a transformação das nossas atividades. E eu vou contar uma historinha para vocês que eu compartilho com o Marcos desde o ano passado e que, num primeiro momento, pelo menos nos últimos 10 do 12 meses, a gente compartilhou, é qual que era o impacto da transformação que a gente teria, né, com o que se chama hoje em dia de transformação digital, né? E particularmente, de uma forma muito especial, a transformação que determinados aspectos dessa tecnologia que está presente trazem. Então, eu quero começar para contar uma historinha, inclusive com fatos de ontem, de hoje, para vocês perceberem que a transformação ela está acontecendo de forma muito veloz. E um dos vetores mais relevantes na transformação da forma de trabalhar, inclusive da atividade de mentoria, coach e advice, é a existência de um conjunto bastante expressivo de soluções em inteligência artificial. Então, o objetivo dessa minha palestra é mostrar qual é a transformação da atividade que está acontecendo a partir desses vetores de inteligência artificial e de outras tecnologias que a gente vai falar aqui. Eu comecei a entrar em contato com os conceitos que o Marcos traz aqui, lá no tempo que ele chamava de holopraxis ainda. E na época eu estava na Caixa Econômica, né? Conheci o Marcos, o Renato e tal, lá por 96, 97, o ano, eu não, o Marcos acabou de falar aí. E de lá para cá, muitas transformações aconteceram, mas nenhuma com a intensidade que eu estou presenciando e vivendo agora. Então, eu quero compartilhar essa minha vivência. Eu vou começar com uma frase que não é minha, mas que eu gosto muito, que é o seguinte: você não vai perder seu trabalho para a inteligência artificial, mas você pode perder para alguém que saiba e use inteligência artificial. Então, nós temos que desmistificar um pouco e a inteligência artificial, assim como outros vetores, está transformando muito a forma de trabalhar. Mas cuidado, vocês não precisam ter a ideia de que um robô vai tomar o seu lugar e um robô vai fazer o trabalho. Essa sigla STEM é muito usada no exterior, significa as pessoas com formação ciência, tecnologia, engenharia e matemática, os criativos e os negócios. Então, esse pessoal STEM, criativo e negócios, não precisa temer o robô, mas se ele não se aliar ao robô, ele fica para trás. E essa é a grande transformação que eu vou demonstrar aqui, agora, certo? Então, eu quero trazer rapidamente, porque o tempo também que eu pretendo falar não é muito longo, dois exemplos da minha rotina de trabalho de hoje, dia 28 de fevereiro, tá? Às 8 horas da manhã, eu comecei uma sessão de mentoria de uma cliente minha, cliente individual, que terminou às 9h30. Às 9h35, eu já tinha no meu e-mail uma, uma transcrição completa da reunião que eu fiz, com uma recapitulação rápida, descrição, ó. Evaldo, eu, claro, estou omitindo aqui o nome da pessoa por razões de sigilo mesmo, né? Mas nós tivemos, aqui tem uma descrição do que foi a sessão, aqui tem um dos itens que foi trabalhado, e aqui no fim, embaixo eu estou apontando aí para o item próximas etapas, que é o principal uso que eu estou fazendo desta ferramenta que está transformando muito fortemente a mentoria IA. Por quê? Porque até outro dia,
quando eu terminava uma atividade, uma sessão, uma reunião, eu precisava fazer anotações, consolidações, principalmente uma pequena memória para eu poder me orientar na próximo encontro, principalmente em momentos que eu tinha vários clientes, né? Mas isso tudo acabou, não é mais necessário. Então, essa é uma das transformações do trabalho. E isso eu vou mostrar no próximo cliente, que é uma mentoria que eu fiz às 11 horas da manhã, de 11 até 12h30. E vou confessar uma coisa para vocês: se não fossem essas ferramentas, eu não aceitaria fazer duas sessões de mentorias no mesmo dia, no mesmo período de manhã, sendo que ainda à tarde eu estou dando um treinamento lá no Senado Federal. Não seria possível fazer isso no modelo que eu trabalhava anteriormente. E aí, aqui, eu estava fazendo a mentoria para uma. Esse aqui é um candidato a vereador de um determinado local. Então, também, ao final da reunião, eu tenho um resumo, a recapitulação rápida, mas o melhor uso ele está aqui no relato das próximas etapas. Então, aqui tem uma descrição de tudo que a gente combinou durante a reunião. E essa consolidação, ela não é assim só o que eu combinei no final da reunião. Cada coisa que eu vou combinando durante a reunião, a ferramenta vai separando de lado e lá no finalzinho ela sinaliza. Então, aqui eu vou fazer um curso de competência de negociação, eu vou preparar a narrativa semelhante ao que eu fiz com o autismo. O meu cliente vai fazer estatísticas, vai desenvolver a comunicação, etc, etc, etc. Então, veja só, no próximo encontro, né? No próximo encontro, eu vou eu não preciso, para eu me preparar para o próximo encontro da mentoria, eu vou ali no meu registro que foi feito automaticamente durante a minha sessão. É claro que para chegar a esse ponto, eu tive que treinar o meu dragão. É, eu compartilhei algumas desses registros com o Marcos uns 10 meses atrás. Era umas porcaria, né, Marcos? Você lembra? Era a qualidade desse registro deixava muito a desejar. O Marcos mesmo dizia: caramba, não dá para usar isso, né? Mais atrapalha do que ajuda. Mas passado um certo tempo, a gente aprende a treinar as ferramentas e o nível de qualidade que ela apresenta é muito grande. Então, eu quero continuar com vocês aqui, tá? Aí, quero mostrar também aqui um outro exemplo de algo que uma ferramenta. Esse aqui é um amigo meu que usa, eu ainda não usei, mas que qualquer um de nós pode usar. O que que acontece? Principalmente nós aqui no Brasil, a grande maioria, infelizmente, tem uma cultura monoglota. Não são muitos os que são poliglotas. E a notícia que eu tenho para vocês é que agora, mesmo quem é monoglota pode fazer coaching e consultoria para pessoas em qualquer parte do mundo, porque a ferramenta faz a tradução simultânea da ida e da volta. Então, isso aqui é uma brincadeirinha que eu tenho aqui. Eu só vou setar aqui na eu preciso. Será que vai sair o som, Marcos, com o que eu for colocar aqui? Vamos Deixa ver. eu ver. Vamos ver. Vamos ver se sai o som. Espera só um pouquinho aqui, tá? Não está saindo. Não está saindo o som? Para mim, Não. não. Não sei se para todos. Não. Só um pouquinho, então. Deixa eu só configurar aqui aqui no Advanced, que a gente tem que setar aqui, que ele vai.
compartilhar o som do nosso do computador, né? Vamos ver aqui se agora eu consigo fazer ele compartilhar o som. Advanced, é, Virtual Computer Audio. Achei, gente. Agora eu vou compartilhar e vai dar certo. É, hum, Computer Audio, né? Computer Audio, né? É, tem que, tem que treinar essa ferramenta aqui ainda. Vamos ver lá. Ah, tá. Tudo bem. Para não cansá-los, o que eu estou aqui rodando, que infelizmente vocês não viram, é um coach amigo meu que não fala inglês fluentemente, mas que interage com clientes em inglês e que a ferramenta ela também interpreta a fala do outro cliente em 20 e poucos idiomas, inclusive alguns da África e tal. O que significa dizer que é o seguinte: você, a partir dessa transformação do trabalho, você não precisa mais se preocupar necessariamente com o idioma que você fala, tá? Ele vai, essa ferramenta pode transformar a empregabilidade. Tanto profissionais de outros países vão disputar mais facilmente o mercado de mentoring, coaching, advisor aqui no nosso país, porque não é muita gente que fala português, né? Como nós aqui podemos disputar lá. Eu aqui também tenho um vídeo que eu ia rodar aqui de um cliente meu de mentoria de campanha política, mas o que que eu quero já para ir adiantando aqui no nosso processo? Todo trabalho de nível superior está sendo reconfigurado de uma forma muito intensa. Inclusive, ontem, no Estadão, eu vi que o Reinaldo, o pessoal aí que é de São Paulo e tal, no Estadão de ontem, de terça-feira, né? Eu sou uma das poucas pessoas que ainda lê jornal em papel, né? A grande maioria das pessoas já lê né? Mas eu tenho a felicidade de poder receber o jornal em papel. Ele chega aqui na parte da tarde, em Brasília, mas eu assino o Estadão e ele chega aqui. Ontem, no Estadão, tinha a repercussão de um estudo do FMI que fala sobre o impacto da inteligência artificial no trabalho. Agora, recentemente, o FMI fez um impacto. Depois, quando eu compartilhar os slides, vocês leem, nós não vamos ler aqui o tema todo, mas estará nos slides que eu vou compartilhar com vocês aí por intermédio do nosso anfitrião aqui, grande Marcos Wunderlich. Mas, particularmente, uma questão que está nesse artigo de ontem, eu quero compartilhar com vocês. Para o fundo, a tábua de salvação para os 43,7% dos trabalhadores brasileiros estará na educação superior. Esse é o potencial de trabalhadores e de vagas de educação superior que tem no Brasil. Um diferencial que lhe permitirá buscar trabalhos dos quais a inteligência artificial seja complementar. Então, eu quero afirmar com muita tranquilidade, baseado
nos processos de trabalho que eu experimentei nesse período, que a inteligência artificial ela já é complementar no meu trabalho e eu não sei como eu faria o meu trabalho se não fossem as plataformas de inteligência artificial. E não estou falando necessariamente do chat GPT, que é o mais conhecido. Eu estou falando de um conjunto de soluções que a gente vai usando, né? E que a gente aprende. Eu mesmo já tenho ensinado isso. Eu tenho dois produtos. Um que eu treino equipes de comunicação de candidatos na eleição. Ontem, por exemplo, saiu uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral disciplinando o uso da transformação digital. Já tinha uma resolução anterior sobre fake news e tal, e ontem foi complementada. Então, a inteligência artificial ela está no jornal todos os dias, e não é porque ela é uma moda, é porque ela é um problema e também uma solução, né? Para aqueles que têm atividades repetitivas, é um grande problema. Para aqueles que têm atividades de estratégicas, é uma solução. Por quê? Porque você encarrega as ferramentas de fazer aquela atividade burocrática. Eu já vou demonstrar outros exemplos. Mostrei até agora aqui o da tradução simultânea de idiomas, que infelizmente o som aí não pegou, e mostrei a do relato de reuniões, que é uma das ferramentas que mais eu uso. Mas nós vamos mostrar outras coisas aqui. Então, no processo de comunicação, foi um trabalho que eu fiz com os conselhos regionais de corretores de imóveis. Então, vários dos problemas que eles têm na comunicação, eles resolvem facilmente com o uso de plataformas. E quando esse pessoal chegou na oficina, eles estavam morrendo de medo que eles iam aprender lá na oficina que eles iam perder o emprego. Eles voltaram ainda assustados, mas não por causa disso. Assustados porque entenderam que se eles não acelerarem o processo de aprendizagem, aí eles podem sim perder o trabalho. Então, esse é uma tônica, tá? É, um outro exemplo que aqui depois no PowerPoint vocês vão receber é a edição rápida de vídeos. Você, por exemplo, essa palestra que nós estamos fazendo aqui, ao final, eu posso, usando uma ferramenta, tirar 30 recortes automaticamente. Eu digo recortes de 30 segundos, de 1 minuto, e a ferramenta analisa o vídeo que você fez e tira os recortes das partes mais relevantes para você mandar para o seu cliente, para você usar no Instagram, para você mandar no WhatsApp, enfim, tá? E esse recorte ele é feito, você pode colocar em outro idioma e ele sai também com legenda, né? Ele sai aqui com legenda e também é muito útil, tá? É muito útil. Não saiu o som, né? Então, ficamos devendo o som, tá? Mas depois eu compartilho com você, Marcos, com o som para você distribuir aí, tá bom? Tá bom. Mas outra coisa importante, gente. Então, já demonstramos três possibilidades de coisas práticas e nenhuma delas é o chat GPT. Então, assim, desconecte um pouco a ideia de que inteligência artificial é chatbot. Não é, tá? Inteligência artificial é um vetor de transformação digital, tem muito mais solução do que problema para ser usado, tá? Então, essa é a conotação importante. Também acho legal a gente compartilhar um dado de um relatório da McKinsey, é uma consultora mundial que na semana passada ela divulgou esse relatório e ele fala que nos Estados Unidos a inteligência artificial generativa tem o potencial de aumentar a produtividade de 0,9 pontos percentuais por ano até 2030. E, infelizmente, o relatório dá uma notícia muito ruim para nós.
o nível de educação médio do brasileiro não ajuda o aproveitamento desse potencial que a inteligência artificial tem. Mas como aqui nós estamos lidando com profissionais de topo, de profissionais top, aqui tem um grupo de pessoas que tem essa possibilidade. E o que o relatório da McKinsey fala? Que os trabalhadores precisam ver as ferramentas não como destruidoras de emprego, mas como melhoras do trabalho. Então, é isso que no começo, quando eu comecei a estudar isso, o ano passado, eu fiquei assustado. Eu fiquei muito assustado, porque eu achava que esse processo de transformação ele poderia impactar as profissões de um modo geral. Os relatórios, inclusive esse do Banco Mundial, eles dizem que, do FMI, 40% das profissões serão impactadas nos próximos 3, 4 anos. Mas dessas aí, metade vão ter oportunidade de incremento no seu perfil e metade podem acabar. Então, aquelas profissões que têm atividades muito repetitivas. A gente já viu isso em outras revoluções, na Revolução Industrial, na automação, né? Eu mesmo no banco trabalhei muito fortemente a questão da automação bancária, como eliminando empregos de trabalhadores, tá? Mas para terminar agora essa nossa fala, tá? O que eu quero dar como dica importante. O ponto de partida não é a ferramenta. Constantemente hoje mesmo eu recebi esse cardzinho aqui. Ferramentas de IA essenciais para 2024. Não partam por aí. O ponto de partida é o problema. O ponto de partida é a necessidade. Porque se você for pela ferramenta, ela é meio esotérica, ela é meio. A ferramenta ela não é necessariamente útil enquanto consultora, né? Claro que aí já tem algumas clássicas, né? Por exemplo, a disputa do chat GPT, do Gemini, do Copilot. Então, essa aí. Mas o ponto de partida é a ferramenta. Então, assim como nós fizemos lá com o produto para comunicação, assim como nós fizemos com campanha política, nós iniciamos um movimento para apresentar e acelerar o processo de aprendizado, coisas que eu levei um ano para aprender. É, é, não é necessário esse tempo, ele é um tempo bem mais curto se você puder ter um mentor de inteligência artificial, um advisor, né? Na realidade, é isso que a gente está colocando. E o que você precisa buscar numa capacitação em inteligência artificial? Primeiro, é encarar o medo da inteligência. Tem muita gente paralisada nesse processo com medo ou com preconceito. É uma grande besteira. Medo e preconceito é uma defesa. É uma defesa. Por quê? Porque as pessoas que estão usando a ferramenta já estão voando baixo. Aí vem aquela conversa, porque veio uma resposta errada, porque não sei, tudo isso aí é baboseira. Porque isso daí é erro de comando. Quem faz o comando é o cliente. Se você não comandar direitinho, vai vir coisa errada. E as ferramentas, sim, elas têm delírios, elas estão também em desenvolvimento, né? Outra coisa, você pode aprimorar a qualidade do trabalho com insights e análises precisas. Eu estou usando muito agora na campanha política, por exemplo, esse cliente que eu estou fazendo mentoria, ele tem uma determinada causa, então a inteligência artificial vai para a nuvem, pesquisa dados, pesquisa informações, consolida, faz um trabalho que eu vou demonstrar um outro trabalho agora, daqui a pouquinho, para vocês perceberem. Um trabalho que, se eu fosse fazer manualmente, o André, que é o meu secretário no momento, levaria 3, 4 dias, ela faz isso em meia hora, 1 hora, tá? Aumentar a sua produtividade. Então, é, você
à medida que você tem menos trabalho para algumas coisas repetitivas, você pode ter espaço para atender mais gente. Você pode ter outros clientes. Claro, depende do seu desejo, da sua capacidade de captar clientes, tá? E com isso você gerar um impacto duradouro na vida das pessoas, que é o que a gente faz no mentoring, no coaching, né? Esse espaço de transformação, tá? Como é que a gente faz isso, tá? É, a gente faz isso treinando o seu dragão. Eu digo assim, o que que é treinar o dragão? Isso é uma expressão que eu criei a partir de um filme que eu fui ver com meu filho, que era Como Treinar o Seu Dragão. As plataformas de inteligência artificial, elas são como dragões. Se você não treinar elas adequadamente, elas nunca vão te dar a resposta que você precisa. Então você tem que treinar o seu dragão. Você tem que turbinar a produtividade dos chats. Hoje, por exemplo, tem uma briga bastante boa entre o Gemini e o Chat GPT. Mas se você não não disser para eles o seu jeitão e tal, e tal, e tal, você não vai conseguir criar modelos, roteiros, soluções inovadoras, que é um exercício rápido que eu vou mostrar daqui a pouco. Eu até já estive aqui nesse grupo, algumas pessoas estavam, onde a gente focou muito em demonstrar o que as ferramentas faziam. Mas mesmo depois, já faz uns 3 meses que aconteceu, mesmo depois eu comecei a aplicar no meu dia a dia e eu percebi que o grande ganho era isso, tá? Outro exemplo aqui, criar conteúdos multimídia de impacto. Sim, assim como o Marcos falou, qualquer um que queira fazer uma pergunta aí pode levantar. Eu estou tentando ser o mais objetivo e rápido, mas de repente alguma coisa chama atenção. Nós normalmente trabalhamos com equipes muito pequenas ou trabalhamos muitos dos nossos são mentores trabalham sozinhos e têm dificuldade, precisam contratar gente para criar conteúdo multimídia, vídeo, essas coisas. Isso tudo as ferramentas fazem e elas são altamente intuitivas e cada um dos que está aqui nesta sala pode aprender isso facilmente e fazer uso, né? Aliás, isso é uma das coisas que a gente faz, procura que as pessoas não tenham dependência. Automatizar tarefas repetitivas, eu já falei, notas de reuniões, resposta na mídia social, resposta de e-mail, etc. Tudo isso você pode automatizar. Conduzir sessões de coach com mentoria e maestria. Aí aqui tem umas controvérsias, toda transformação tem controvérsias. Algumas linhas de coaching vão dizer que é um absurdo você usar ferramentas, por exemplo, para colocar os temas que você vai tratar e treinar perguntas poderosas. É uma atividade muito comum em coaching, né? Perguntas poderosas. É, treinar e redigir conversas difíceis, negociação, né? Tudo isso as ferramentas fazem e elas fazem isso com maestria. Agora, você precisa aprender como elas funcionam e treinar. Boa parte delas são gratuitas, uma parte delas, as melhores e mais completas são pagas. Mas para quem vive dessa atividade, para quem tem essa demanda, isso vale a pena, né? E também aprimorar a sua comunicação. Eu, por exemplo, uso muito essas lives mesmo do Marcos, de vez em quando, essas reuniões aqui, né? De vez em quando eu vou lá, pego o vídeo da reunião, tiro um texto e mando para o Marcos. Marcos, ó, isso aí é o que aconteceu na reunião. Faz o que quiser, se quiser publicar no blog. Ou você pode pedir para a ferramenta para ela emitir um resumo em 80 palavras para você mandar como mensagem de WhatsApp para o seu cliente como dica. Enfim, tem N coisas que você pode fazer, tá? Então, esse, essa é a visão global da transformação digital da atividade de mentoring, coaching e advice. O que que
o que que é legal disso? É que atividades nossa de conhecer, de ser estrategista, de interagir, de modelar, de ajudar nosso cliente a buscar a solução dentro dele ou mediante nossa indicação com advice, etc. Isso tudo sobra mais tempo livre para a gente fazer essa parte nobre do processo, né? Então, isso que eu acho muito legal, tá? E eu vou, antes de abrir para as perguntas, eu vou mostrar uma ferramenta aqui que eu adoro também. Essa aqui não tem som e eu tenho certeza, e eu tenho certeza que talvez muitos de vocês até conheçam, né? A ferramenta. Eu vou colocar aqui só um pouquinho. Ela chama-se Chat PDF, tá? Deixa eu ver se está compartilhada com vocês. Tá, né? Vocês estão vendo aí Chat PDF, estão vendo? Então, o que que essa ferramenta faz? Essa ferramenta, ela interpreta documentos em PDF e transforma aquele documento num conteúdo que você pode fazer perguntas e ela vai respondendo com base no conteúdo do PDF, tá? Para que que serve isso? Isso serve para quem lida com conteúdos extensos. Vamos supor que você recebeu cópia de uma tese de doutorado e você quer extrair de lá os principais pontos. Você não vai precisar ler a tese toda. O que que você vai fazer? Você vai aqui, vai carregar o arquivo de PDF dentro da ferramenta e ele automaticamente já faz uma leitura do PDF. E ele já começa propondo algumas perguntas, né? Rapidamente, vocês viram aqui, em poucos segundos, ele já propôs algumas perguntas. E ele propôs uma pergunta aqui, por exemplo, como posso aplicar estratégia de gestão de mudanças em minha equipe? Por quê? Porque aqui dentro tem algumas agendas do sistema Olos, do Instituto Olos, que o Marcos e o Renato e a Maria Luísa conhecem bem, que são roteiros de agendas com para sessões temáticas, né? Então você pode fazer a pergunta aqui, ó, ele já está respondendo, né? Com base nas diretrizes que estão no PDF. Então, para que que serve isso, gente? É para você não depender necessariamente do que está na nuvem. Você confia mais no material que você tem, nos livros que você lê. Você usa essa ferramenta e ela vai te dar, então, todo um conjunto de respostas. Mas eu não vou me limitar às perguntas que ela está sugerindo. Eu vou dizer aqui, por exemplo, que eu quero como inspirar pessoas para. Não, como inspirar já está aqui, aplicar estratégia, né? Posso fazer uma pergunta aqui? É, como. Deixa eu diminuir o tamanho aqui um pouco da tela para vocês enxergarem a pergunta. Deixa eu ver se ficou aqui, né? A pergunta eu vou fazer aqui no cantinho, né? É, fale sobre gestão de conflitos, né? Que é um tema que tem no PDF. Então, rapidamente ela vai dizer, para lidar com conflitos, faça isso, faça aquilo, coisas que estão lá na, coisas que estão ali no PDF, né? O que vocês acharam? Agora eu vou interromper aqui o compartilhamento. Gostaria de ouvir perguntas, comentários, e a primeira pessoa que ergueu a mão aqui é o Norberto. Norberto, diga lá, o que que você tem a dizer sobre o que vimos até agora? Diga. Evaldo, realmente lo que vi
fue una sinfonía para mis oídos. Realmente agradezco mucho el estar presente en esta reunión porque realmente yo soy un autodidata que actúo como asesor, consultor y generador de negocios internacionales. Yo voy a hacer 76 años y realmente constantemente me reinvento cada 24 horas. Y falando contigo ahora, me doy cuenta que sin eu saber, yo ya soy un advisor faz tempo y me gustaría justamente treinar mejor para aumentar mis conocimientos y poder atender mejor a mis fregueses. Realmente, tanto cuando vi falar a Marcos y lo que falaste tú, realmente tengo que ser sincero, no faz meses, faz muchos, muchos años que no faço parte de una reunión tan esclarecedora, tan importante en mi vida. Realmente faz años. Olha que pertenezco a muchos talleres de muchos países y el de hoy, esto que vi, realmente es maravilloso. Realmente felicito a vocês. Muito obrigado por estarem aqui. Legal, Norberto. Valeu, cara. Muito obrigado. Depois nós vamos dizer como é que a gente pode te ajudar mais aí. Já falo nisso, já falo nisso. Reinaldo, diga aí, Reinaldo, o que que Aqui. você Bom, gostaria de comentar? primeiro comentário sobre o comentário do Norberto. Que palavras firmes, fortes, mostrando assim a sapiência que está no ar aí, né, com as palestras do Marcos e a sua agora. Edvaldo, você lida com políticos, você falou, você lida com toda uma tecnologia, ferramentas, e falou sobre comunicação. Gostaria que você envolvesse um pouco mais do que você faz, considerando que aqui em São Paulo eu tenho uma escola que lida basicamente com comunicação, mas notadamente a comunicação verbal. Escrevi livros, tem toda uma referência, enfim, em relação a isso, faço esse trabalho há 40 anos. Queria saber, assim, de que maneiras esse recurso pode me orientar, de que maneiras também eu posso, eventualmente, contribuir de alguma maneira, se for o caso, com o seu trabalho. E uma outra perguntinha também. ChatGPT 4.0 ou não necessariamente? Por favor. Legal. Reinaldo, obrigado aí pela oportunidade. Veja, Reinaldo, há uma competição, vamos começar pela última. Nesse momento, está havendo uma competição muito grande entre três plataformas de chat tradicionais: Chat GPT, o Gemini e o Copilot, tá? Chat GPT é da OpenAI, financiado pela Microsoft, tá? Gemini é do Google, financiado pelo Google. E o Copilot é uma iniciativa paralela da Microsoft para introduzir a inteligência artificial dentro do pacote Office, que é o pacote de escritório mais usado no mundo. Então, cada uma dessas ferramentas tem características que momentaneamente se destacam. Por exemplo, o Gemini, ele até pouco tempo atrás se chamava de Bard. O Gemini, que é do Google, ele é gratuito e ele interpreta imagens, contanto que não tenha pessoas, e ele aceita facilmente comandos de voz. Assim como aqueles assistentes que a gente tem no aparelho celular, né, Reinaldo? Porque aquilo ali já é inteligência artificial, né? A gente já interpreta isso. Então, dentro do chat GPT, as versões gratuitas, elas estão trabalhando com GPT 3.5 e as versões pagas estão trabalhando com 4.0. Se você tem um uso relativamente intenso, vale muito a pena pagar US$ 20 por mês para ter a versão 4.0, tá? Entretanto, o Gemini, por enquanto, é de graça para quem tem uma conta Google. Tá? Assim como o Copilot é de graça para quem tem uma conta Microsoft. Só que a gente sabe que isso são estratégias, eu chamo a estratégia do traficante, que a primeira dose é de graça, né? E tal. E o processo, nós aqui, eu lido numa escola
que trabalha com. Nós trabalhamos o processo básico da candidatura. Então, nós somos uma escola com especialidade em marketing, liderança, etc., e usamos intensamente a inteligência artificial para libertar o candidato para ele ficar mais livre. E eu, pessoalmente, então, ensino as equipes a usarem a inteligência artificial. Assim como ensino as equipes de comunicação do Conselho Regional de Corretores Imóveis a usar a inteligência artificial. E assim como, a partir da minha experiência como mentoria, estou me propondo para quem quiser, eu poder ensiná-los também a acelerar esse processo, aqueles que acharem conveniente e tiverem desejo, tá? Então, esse é o processo. Não sei se eu respondi, tá? É, Eu quis me referir o, em relação ao trabalho que você faz sobre comunicação. Que tipo de comunicação você faz? É só em relação à tecnologia, IA, ou também em relação a preparar as pessoas para discursos, aulas, palanques, para entrevistas, para media training? para tudo. Tá. Nós somos uma equipe de 6 professores, eu Uhum. não sou sozinho, tá? Nós temos uma escola que chama-se Academia de Vereadores, são 6 professores com especialidades complementares, direito eleitoral, impulsionamento na internet. A minha disciplina é liderança, poder e inovação. Inovação por conta de que eu estudei antes dos outros inteligência artificial, podia ser um outro, né? Mas nós, os 6 professores, ensinam todo o ciclo de comunicação necessário a um político. Tá? Só vereadores ou outros cargos também? A Agora, por conta da eleição desse ano, vereadores e prefeitos. Quando tem eleição de deputado, a gente também faz. Tá? Capricha, capricha na presidência, tá? Legal, legal, Reinaldo. Ó, Obrigado. alguém fez uma pergunta aqui no chat sobre Luzia do, do, do WhatsApp. Gente, Luzia, esses nomes que são dados aí são assistentes pessoais que usam inteligência artificial embarcada, mas não são soluções de inteligência artificial que a gente pode lançar a mão no nosso trabalho, tá? E, tecnicamente, eles são os agentes, tá? Os agentes, tá? Foi a pergunta que eu vi aqui. Mas eu quero aproveitar para dizer, então, gente, o que que eu cheguei nesse momento e o que que eu estou também aproveitando essas pesquisas que eu faço, esse trabalho que eu faço, eu estou me dispondo a trabalhar com aqueles que quiserem. Nós montamos um programa específico, já com base na experiência de outros programas que a gente já fez, a gente montou um programa específico de inteligência artificial, revolucionando, transformando a profissão de mentor, de coach e tal. Esse programa ele prevê 3 encontros ao vivo, não é gravado, porque nós precisamos da interação para tirar dúvidas do jeito que a gente está fazendo aqui. São 3 encontros ao vivo e e que depois ficam gravados lá no Hotmart. Sim, depois do encontro fica gravado. Por quê? Porque se eventualmente alguém quiser rever aquela aula, ou se alguém quiser ou não pôde participar de uma dessas aulas, esses 3 encontros eles vão ficar depois gravados. Então, o nosso trabalho é apoiar ou acelerar essa transformação. E a partir desses grupos que a gente já forma, aí na área de política e na área de comunicação do Cresce, aqui eu estou usando minha experiência como mentor de executivos e como coach. Aliás, eu sou habilitado pelo Instituto Olhos para ministrar formações em coach também, né? Eu tenho a honra de ter sido credenciado pelo Marcos, pelo Renato, pela Maria Luísa para dar cursos, né? Então, também a gente tem
essa possibilidade, né, de fazer. Nós estamos, na realidade, promovendo também uma formação para quem desejar, né? Eu, pessoalmente, para mim, ter acelerado o processo foi muito importante. Outras dúvidas e comentários que alguém queira fazer? Marcos, Renato, Maria Luísa, os nossos anfitriões, o que que vocês gostariam de comentar? Ô, Evaldo, Evaldo, Marcos, Diga, estou te ouvindo. tá ok. Essa tua proposta, né, de você fazer esse treinamento aqui, nós vamos fazer um grupo de WhatsApp para quem quiser entrar e para a gente poder fazer as inscrições de pessoas, né? É isso? Isso. Como que funciona? Primeiro, eu tive que aceitar a tua choradeira aí para dar um desconto para quem é do grupo, né? E eu recebi de bom grado a sugestão do Marcos de dar um desconto no curso para quem é do grupo, né? Então, isso é importante. E nós vamos divulgar aqui um grupo de WhatsApp que você, tendo interesse, você entra e nos próximos 2 dias nós vamos prestar todas as informações sobre o curso, sobre datas, sobre cronograma e sobre detalhes. E aí, aqueles que tiverem interesse de participar já da próxima turma, eu estou chamando turma 3 porque eu já fiz turmas de outras especialidades. Eu conto as turmas a partir da minha experiência. Então, é isso que nós vamos fazer, Marcos. Eu vou passar para ti aí, você coloca no grupo ali um link de grupo de WhatsApp. Quem tiver interesse, entra lá. Eu e minha equipe de atendimento, o André, eu e mais pessoas de atendimento, estaremos dando todos os esclarecimentos para quem desejar. E, inclusive, amanhã a gente entrega, manda um material mais completo, bem detalhado, com o programa do curso, o que que vai conter, etc. Tá bom? Eu estou vendo que o Hermes ergueu a mão aí. Hermes Schneider. De onde, Schneider, você é? Liga seu microfone. Pronto. Muito bom, irmão. Não, eu estou agora no Paraná, né, saindo de uma dengue. Mas é o Eita. seguinte, e indo morar em Santa Catarina. É o seguinte, pelo que eu tenho feito algumas experiências também, né, é muito importante, né, Evaldo, aquilo que eles chamam de prompt, né? Quer dizer, valoriza muito a inteligência artificial, a capacidade da gente perguntar, né? Então, a qualidade da resposta e da solução depende muito. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, tá? Sim. Olha só, você toca no cerne da questão. Eu uso uma analogia, eu digo assim: treine seu dragão e peça direito para o seu mordomo. A ferramenta de inteligência artificial é como um mordomo que pode te trazer qualquer coisa, desde que você peça corretamente, né? Então, já no começo do módulo, a gente demonstra sete requisitos que um bom prompt tem que ter, tá? Porque se ele não tiver esses requisitos, ele não vai extrair do mordomo o máximo potencial. E esse é um dos principais problemas que as pessoas enfrentam, porque elas fazem uma pergunta simples e gostariam de uma resposta complexa e completa. Não, não é assim. Assim como essas ferramentas de relatório de reunião que eu mostrei logo no começo da minha fala aqui, também você vai parametrizando através de prompts. Você tem que orientar. Originalmente, todas essas ferramentas elas funcionam em inglês. Então, para elas te darem o resultado em português, você tem que ir parametrizando. Então, o prompt é um primeiro conteúdo que a gente aborda com 7 passos. Crie uma personagem, dê um contexto, diga como é que você quer a saída, fale para que você vai usar, e tem um conjunto de requisitos que aí te dá um prompt.
eu tenho casos aqui na minha prática diária que eu faço um prompt de mais de uma página, tá? Então, isso é legal, porque, inclusive, o chat que você usa, você separa por abas aqueles assuntos. Eu tenho uma aba aqui sobre mentoria, eu tenho uma aba sobre o cliente fulano de tal, tenho uma outra aba sobre o cliente ciclano. Eu vou criando abas diferentes, chats diferentes, no caso do chat, vai descobrindo. A mesma coisa com vídeo, a mesma coisa com avatar. Eu mostrei um primeiro exercício, lamentavelmente não deu para ouvir o som, mas o que que a gente faz? A gente pega a voz original da pessoa, faz um Uhum. texto e a voz da pessoa relata o texto. Isso é um ganho incrível, porque para criar áudios, para criar chamadas de podcast, etc. É incrível. Mas tudo depende do prompt. Então, te agradeço, Hermes, a tua pergunta, porque de fato o segredo está em como você pede para o dragão e para o mordomo, né? Legal. Bom, Tem vocês uma, acham? Evaldo, Diga, tem uma Marcos, pode falar, pergunta pode falar. aqui da Valderez Schenerwald, né? No tocante à questão de livros, como é a sua visão sobre o futuro com a IA? Olha, eu Eu acho que nós estamos, nesse momento, enfrentando um problema que é o seguinte: o Amazon ontem limitou que cada autor só pode publicar no máximo 3 livros por dia, tá? Por quê? Porque a inteligência artificial ela permite que você escreva 20 livros por dia, tá? Você vai treinando seu dragão, você vai criando os motes, você vai pedindo e o chat escreve, tá? Bom, o que que as plataformas estão fazendo? Estão tentando identificar quando isso acontece para cumprir um requisito normal, que é alertar que aquilo foi escrito com inteligência artificial. Ou então, quando o jornal traduz um texto com inteligência artificial, ele tem que colocar lá embaixo. Esse texto foi com inteligência artificial. A outra questão, isso sobre livros é um problema que a gente está enfrentando nesse momento. Mas um outro problema que nós temos ainda é a questão dos direitos autorais. Existem discussões interessantes sobre isso. Entretanto, o processo é mais ou menos aquele assim: se um aluno faz um mestrado e usa uma referência bibliográfica, aquela ideia não é mais do autor original, ela se incorpora no discurso e na narrativa do novo autor. Ele cita lá de onde tirou, mas é uma narrativa nova. Então, eu acho que nós vamos nos adaptar a isso. Essa discussão não tem mais causado tanto problema. Agora, uma discussão que ainda persiste é com relação à parte de artes, os designs gráficos, os artistas e os pintores. Então, eu posso fazer vários quadros inspirados em Van Gogh, e a inteligência artificial vai pintar o quadro para mim, estilo Van Gogh, né? Mas, é, na pura visão bem pragmática, não tem muito jeito. Não vai haver um jeito de travar isso. A própria sociedade, o próprio mercado vai eventualmente se repudiar aquilo que considerar pouco ético ou de baixa qualidade. Uma coisa importante é quando morre alguém, em 5, 10 minutos tem um livro da biografia da pessoa lá na Amazon para vender, tá? E isso é fácil de fazer. Outro dia eu fiz um teste aí com a morte do Abílio Diniz. Escrevi um livro sobre a biografia do Abílio Diniz em meia hora. Claro que não publiquei, né? Mas é, sobre livros temos essa questão. Não sei se respondi a pergunta aí da colega.
Mais alguma pergunta? Mais algum comentário? Tá? Eu acho que Todo está mundo tudo muito meio. bem, Evaldo. Está tudo ótimo. Tá Tudo bom. tranquilo. É. Então, assim, meu incentivo a vocês, gente, percam o medo, tá? Nós lidamos com ampliação de mentalidade, então vamos ter que ampliar um pouco a nossa mentalidade. E eu, em parceria aqui com o Instituto Holos, me comprometo a ajudá-los a superar, acelerar esse processo se você pretender inserir inteligência, transformação digital ou inteligência artificial na sua atividade, né? Muitos, assim como eu, já estão usando. Aqui em Brasília mesmo, eu já ajudei individualmente algumas pessoas, tá bom? Tá, Agradeço Evaldo? muito a oportunidade e vou disponibilizar o PowerPoint de hoje e também o Marcos vai colocar no grupo aí a, o link para quem tiver interesse em receber mais informações sobre nossa mentoria, porque é um processo. Eu permito compartilhar só um sentimento. Quando eu comecei o curso para campanha política, eu tinha pensado em fazer um curso gravado. Mas como todo dia surgem novidades, eu gravei com um estoque de aulas e toda semana eu gravo uma aula nova com as novidades. Está dando super certo. Eu estou vendo que a Eliane tem uma pergunta aqui. Eliane, satisfação em tê-la Tudo aqui. bem, Evaldo? Boa noite a todos. Evaldo, eu uso o chat GPT, conheço, já faz quase um ano, já assim, uso para algumas coisas e eu me dou bem. Eu não uso o Gemini, eu ia te perguntar isso. Para eu entrar no Gemini, me dá uma luz lá, porque eu entrei, mas é no PDF, eu não quero, eu quero o Gemini Gemini. Você tem conta do Google? Você tem Gmail? Tenho, Tem tenho, Gmail? tenho, tenho. Tá. Então você abre o Gmail, loga no Gmail, deixa ele aberto e abre uma aba do seu navegador do lado da aba do Gmail, Ah, tá. tá? E lá em cima na linha você digita Gemini. Eu vou compartilhar, eu tenho aberto aqui, só um pouquinho. Ah, tá Vou bom, compartilhar para obrigada você aqui então, já, obrigada. tá? Então você lá em cima, você já. Ah, tá, só um pouquinho aqui. Peraí. Inadvertidamente eu fechei. Vou. Tá, aqui. Aqui é o Gemini. Vou baixar aqui o quadro. Ó, lá em cima, aqui no navegador, é geminigoogle.com. Bem em cima aqui. Não sei se vocês estão vendo. Deixa eu ver. Agora compartilhei. geminigoogle.com. Aí aparece aqui Gemini, aparece aqui no canto sua foto da conta Google, e aí você pode usar ele como se fosse o chat GPT, tá? Aliás, eu tinha até, vou aproveitar que eu abri aqui para mostrar um prompt simples que eu fiz aqui, que era um exercício que eu acabei esquecendo aí na emoção, eu esqueci de compartilhar. Haja como um mentor experiente. O objetivo é elaborar um roteiro de trabalho para atendimento a um cliente. A competição do mercado está muito acirrada, o cliente buscou sua mentoria, as dúvidas que ele tem são tais, tais, tais. E aí você coloca aí e ele vai te dar uma sugestão, insights e inspiração para o que você gostaria de fazer. Então, assim, ele é muito bom. O Gemini, essa semana está suspenso o uso de imagens de pessoas, mas ele faz tratamento de imagens também, e ele tem uma vantagem sobre o chat GPT. Qual que é a vantagem? É a seguinte, Eliane. A base de dados do Gemini é mais atualizada do que o GPT-4, tá? Então, ele
ele tem essa vantagem. Quando você quer saber qual é a base, você pergunta lá para ele: sua base está atualizada até que data? Ele te fala, até tal data, tá? Então, essa é uma vantagem que ele tem, sim, Eliane. Obrigado aí por me lembrar e por a gente permitir que a gente fale Não, disso. obrigada a você. Foi ótimo. O que é engraçado é que o ano passado, quando eu comecei a usar, uma outra colega nossa aqui do grupo que me indicou, a Núbia. E É. meu filho, eu tenho um filho de 28 anos, ele não conhecia. E eu, para me exibir, né, eu falei assim: ah, você usa o chat GPT? Ele falou: ai, que sem graça. Onde já se viu, né? Eu não uso, eu acho que isso aí não é muito bom. Aí ele teve um problema no trabalho, usou e falou: ô mãe, você sabe que hoje eu usei o chat GPT na época, né? Eu falei: e aí, gostou? Ele falou: olha, gostei. E eu fiz uma correção dele, porque ele me deu uma informação errada, eu dei uma bronca nele e ele respondeu, falou tudo que estava errado e pediu desculpa. Eu falei: ah, legal, né? É isso. Agora, uma coisa importante que a gente faz aqui é avançar nas outras plataformas que são muito úteis, principalmente aquela que nos torna mais produtivo. Por exemplo, redigir uma frase, uma boa frase para começar uma publicação no LinkedIn, às vezes é um dilema. Então, você pede 15, 20 sugestões de frase, ele te dá em um segundo, né? Então você pega o problema que você tem e pensa, como é que eu vou resolver esse problema, né? Então isso é muito legal. As pessoas, de um modo geral, estão um pouco presas aos chats, mas as plataformas são muito úteis em muita coisa, tá? Reinaldo levantou a mão. Estou à disposição, Reinaldo. Diga aí. Acho que você acabou de responder o que eu ia perguntar. Porque a gente está falando É, muito de chat GPT, Gemini e tal, mas existe sim, uma infinidade de possibilidades em relação a imagens, textos, PowerPoint e outros é, recursos disponibilizados pela inteligência artificial. Você pode falar um pouco isso. sobre isso? Sim. Reinaldo, o que que nós fazemos? A gente inverte a questão. A gente primeiro pega o problema, depois vai atrás da solução. E aí a gente localiza a ferramenta num espectro digamos assim, mais produtivo. Eu hoje estou convicto que se você souber manejar 6 ferramentas diferentes de inteligência artificial, você mata a pau, tá? Uma ferramenta de memória de reunião, tá? 2 ferramentas de chat, uma de automação de publicações e respostas nas redes sociais, uma de transcrição de vídeos e uma de apresentações, slides, PowerPoint e tal. Então a gente trabalha com esse leque. Não precisa 45 ferramentas, aquele o cara vende lá um e-book com 700 ferramentas de IA. Isso é uma grande baboseira, tá? Você, hoje, pela minha experiência, com 6 ferramentas, você resolve. Eu aprendi recentemente essa ferramenta de tradução, porque nós temos um grupo de troca de experiências aqui, e eu já tinha visto a ferramenta, nunca tinha visto ela funcionando, e agora, recentemente, a Samsung lançou o S24 Ultra, que tem 6 soluções de inteligência artificial dentro dele. Uma dessas soluções é essa questão. Você pode ligar para o seu correspondente no Japão, você não fala japonês nenhum e nem ele fala português. Não tem nenhum problema. Você liga para ele, ele fala em japonês, você fala em português e tudo bem, tá? Então, é, 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 é assim, tem muito mais solução aí que problema, mas, Reinaldo, 6 ferramentas com um domínio básico de prompt resolvem sua vida na maior parte dos problemas que você tem hoje, tá? Obrigado. Obrigado. Valeu. Marcos, devolvo a palavra. Tá bom, tá legal. Então, também agradeço assim, a presença de todos, foi muito legal. Acho que todos participaram muito. Algumas pessoas já tiveram que sair, mas
eu também gostaria de dizer que nós vamos abrir um pequeno grupo, né, de pessoas que vão ser mentoradas. Quantas pessoas você admite no grupo, Evaldo? Olha, nós não temos como ter mais do que 15 pessoas. 10 é um grupo ideal. Eu estou meio propenso a limitar em 10 pessoas esse grupo da turma 3, porque aí a gente personaliza, inclusive, as soluções com os problemas que os alunos trouxerem, que isso é muito importante. Você viu que a gente, eu tô com 10 como um limite bom, no máximo eu vou chegar a 15. Eu tenho já alguns dos meus parceiros aqui de Brasília, e a gente acho que um limite de 10 aqui para esse grupo é muito bom. E em relação ao preço total, a gente está dando um bom desconto por ser do grupo do Olos, e esse é o limite para essa turma número 3. Claro que, dependendo da necessidade, a gente pode abrir outras turmas no futuro, mas não deixe para depois. Maria Luísa, você levantou a mão, tinha uma dúvida ainda aí, agora que eu vi. Ah, diga. O Evaldo e Marcos, eu gostaria só de parabenizar você por esta grande palestra que você deu para nós, porque nós, mentores, precisamos estar sempre atualizados, né? E você trouxe ferramentas aqui para nós que nós podemos utilizar e que vai ser fantástico. Então, eu quero aqui só externar o meu agradecimento, tanto a você como ao Marcos, que nos proporcionou isso. Obrigada, valeu. Valeu, Opa, valeu. Tá valeu. bom, tá bom. Então, Legal, uma boa gente. noite para todo mundo, tá? É, Até para quarta que vem, tá até ok? quarta que vem, surpresas, e quem tiver interesse aí, entra aí no grupo. Grande abraço, gente. Tá bom. Até mais. Quero ver Ok. vocês no grupo. Grande abraço. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcos, Renato, Boa noite, Maria boa noite. Luísa. De Argentina, un abrazo para todo el mundo ahí. Valeu, Grande Abraço. Norberto. abraço, Obrigado. Norberto. Ó, você pega ali o grupo do WhatsApp e entra lá, que daí a gente conversa sobre aquelas dúvidas que você teve, tá bom? Varias. Dúvidas Valeu. no, curiosidades. Curiosidade. Ótimo. Muito bom. Chao, chao. Valeu. Grande abraço. Tchau. Pois é, acho que foi muito bom. Deixa eu Muito parar bom. a gravação aqui. Pronto.